Na capital federal, o presidente Lula sancionou com vetos aquele novo projeto que altera as regras do licenciamento ambiental. O anúncio foi feito em um evento lá no Palácio do Planalto com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A gente volta a conversar agora com o Igor Damasceno, que está de volta e nos conta mais detalhes sobre esta sanção com vetos do licenciamento ambiental. Igor. Bruno, o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, ele flexibilizava as regras de empreendimentos de médio e grande porte em áreas de preservação. Alguns ambientalistas afirmam que esse projeto de lei, da forma como veio aqui para o Palácio do Planalto, ele pode colocar em risco a fauna e a flora e prejudicar a saúde de indígenas e quilombolas que morarem, que ficarem perto dessas obras. São mais de 400 dispositivos que foram flexibilizados nesse projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Mas como nós adiantamos ontem em tempo real, o projeto de lei ele sofreu muitos vetos do presidente Lula. São 63 vetos desses dispositivos feitos pelo presidente da República, como, por exemplo, a ampliação para atividades de médio potencial poluidor. Também teve veto para impedir a retirada de regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica. Outros dispositivos que foram vetados restringiam a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. São 63 vetos ao todo. O presidente Lula considerou 26 deles vetos simples, ou seja, não vai ter negociação. Outros 37 vetos, eles vão ser alterados, vão ter as regras mudadas e o governo federal se comprometeu a criar um novo projeto de lei flexibilizando esses 37 vetos, ou seja, trazendo ali, nas palavras da ministra Marina Silva, uma atualização dessas regras que foram aprovadas no Congresso Nacional e que foram vetadas aqui no Palácio do Planalto. O governo federal também vai editar uma medida provisória que flexibiliza obras de grande porte, desde que elas sejam consideradas estratégicas e importantes, como, por exemplo, a BR-319, que corta o estado do Amazonas e que hoje precisa de uma pavimentação asfáltica. Agora, a ministra Marina Silva disse que o governo federal, ao editar essa medida provisória, não vai flexibilizar as licenças. É preciso cumprir todo o protocolo. Vamos ouvir o que ela disse. Existe a figura desse Conselho do Estado, que é presidido pelo próprio presidente da República. Ele é composto só de entes do governo federal, no caso da instância federal, e ele passará a ser acionado para estabelecer projetos prioritários, que terão equipes que serão destinadas para dar celeridade a esses licenciamentos, mas isso não permitirá que se faça licenciamentos simplificados. Não vai ser licenciamento monofásico. Todas as fases do licenciamento serão cumpridas. Bom, o governo federal sabe que esses vetos presidenciais podem ser derrubados lá no Congresso Nacional, principalmente pela bancada ruralista, que é uma das grandes interessadas nesse projeto de lei. Então, sabendo disso, o governo federal se agiliza para apresentar esse projeto de lei com os 37 vetos novamente debatidos, atualizados, e também para apresentar essa medida provisória para flexibilizar as regras de obras de grande porte e estratégicos para o governo. Vai começar uma nova rodada de negociações. O governo federal tem pressa justamente porque esses vetos podem ser derrubados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. 3h12. Aproveitando o assunto, então, a gente vai agora com a nossa comentarista de sustentabilidade, a Patrícia Costa, que chega ao vivo agora em tempo real com a gente. Oi, Patrícia, boa tarde. Você acredita que realmente os vetos vão passar no Congresso e o que muda a partir de agora? Bom, Márcia, boa tarde, Bruno, boa tarde à nossa audiência. Olha, os ministros que deram a coletiva hoje disseram que todos esses vetos foram conversados ali nos bastidores com o Congresso e que sim,
ele será mantido e não será derrubado. Mas resta saber aí, muita coisa vai acontecer nesse período. Tem medida provisória, tem também um PL especial para melhorar o texto e ter algumas adequações. Olha, do ponto de vista ambiental, a proteção, pelo menos essencial ali para evitar impactos e tragédias ambientais, foi mantida. O governo conseguiu fazer aí um movimento de contenção, preservou, né, os principais regulamentos da legislação ambiental brasileira, mas também permitiu uma maior agilidade, um dinamismo aí, a lentidão era muito uma reclamação do Congresso, então agora ele será mais dinâmico e mais ágil, todo esse processo. Vamos lá, o autolicenciamento era um dos pontos mais criticados aí pelos ambientalistas. E agora ele foi vetado. Vai permanecer só para empreendimentos de baixo risco ambiental. Ou seja, do jeito que estava, barragens com rejeitos, como aquela de Brumadinho, poderiam operar com o licenciamento por adesão, ou seja, um autolicenciamento. Também isso que a ministra Marina Silva explicou, antes o licenciamento que eles queriam seria o monofásico, ou seja, você dava já as 3 regulamentações, autorizava para que tudo acontecesse de uma só vez. O estudo técnico, a operação e depois todo o empreendimento já estava liberado para seguir em frente, para ser operacionalizado, né? Então, ou seja, desse jeito que ficou, o monocrático foi vetado, então, ou seja, neste momento o governo ainda os empreendimentos de grande porte, de médio porte, com risco ambiental, eles devem ter antes um estudo técnico, um parecer do IBAMA, para depois colocar o empreendimento, autorizando ali todas as fases desse processo e só depois começar a operar definitivamente, depois dessas 3 licenças, dessas 3 etapas, né? Outra coisa importante, Márcia, foi a preservação da Mata Atlântica. Hoje a gente só tem 25% desse bioma e manter a floresta em pé, gente, é importante para preservar nascentes, a gente ter água potável, evitar erosão do solo, evitar deslizamentos e, claro, além da absorção de CO2. Do jeito que estava, a gente poderia continuar desmatando a Mata Atlântica, que é um patrimônio nacional que, inclusive, tem uma lei específica e está dentro da Constituição. E também outro ponto importante, quer dizer, outro ponto que ficou em aberto, vamos dizer assim. Tudo isso teria sido começado ali a discussão por causa da perfuração, né, de petróleo lá na foz do Amazonas. Esse ponto ficou meio que em aberto nesse momento. Por quê? Porque o governo falou que vai manter as obras emergenciais, aquelas que ele considerar de prioridade, e elas terão um licenciamento aí mais rápido de 1 ano. Então, se o governo considerar que perfurar petróleo na floresta amazônica, na margem equatorial, na floresta amazônica não, na margem equatorial, é um empreendimento essencial para o desenvolvimento do país, ele vai acontecer. Mais ou menos é isso, são 63 pontos, né? É muita coisa ainda para ser discutida, tem a medida provisória, tem esse PL aí especial, então a gente precisa ver como vai ficar esse texto final para depois aí a gente analisar como um todo qual será o impacto ambiental. E também se o Congresso, né, não vai derrubar esses vetos aí para a gente manter um pouquinho mais de agilidade, mas com proteção. Verdade, Patrícia, obrigada pela sua análise. Inclusive, eu vou chamar também os nossos comentaristas para falar sobre essa parte política. Mano Ferreira, será que a bancada do agro vai deixar passar com esses vetos? Olha, Márcia, é pouco provável. A gente vem assistindo o governo Lula apresentar muitos problemas de articulação e sustentação política das suas agendas prioritárias no Congresso Nacional. Essa é mais uma das pautas que são divisivas, porque você tem em choque 2 princípios que têm sua legitimidade. De um lado, a preservação ambiental, que é essencial para o desenvolvimento sustentável. Do outro lado, você tem a demanda por eficiência, por desburocratização, por destravar, muitas vezes, processos burocráticos que, até por deficiências de capacidade operacional dos órgãos ambientais, muitas vezes acabam demorando muito para destravar alguns projetos que são importantes. Agora, eu queria chamar a atenção para esse ponto final que a Patrícia nos trouxe sobre como alguns projetos vão poder ter um tratamento diferenciado, porque isso, na prática,
Quando nós temos uma margem de discricionariedade para o governo dizer o que é estratégico e o que não é, isso gera uma margem muito grande para o exercício do lobby, para que grupos de pressão organizados cheguem até o governo com aquelas promessas sempre muito interessantes para que aquilo que é dos amigos do rei fique considerado estratégico. Agora, Luana, a gente vê que o governo tentou encontrar um meio termo, né, para que não fique tanto para um lado, não para o outro. Qual a sua análise desses vetos? Olha, Márcia, me pareceram razoáveis perante o cenário que nós vivemos, né, de degradação ambiental e de grande preocupação com os impactos na sustentabilidade ambiental nacional, tendo em vista as mudanças que eram propostas. O que eu acho que é importante chamar a atenção aqui é que toda essa discussão, né, em relação a quais critérios para, por exemplo, como o Mano falou, apresentar quais são os projetos estratégicos, o tempo de concessão, o prazo, né, para concessão da licença ambiental, ela é muito importante porque para aquele empreendedor que quer, busca, né, a implementação de algum projeto que tenha consequências drásticas ambientais, que são aquelas que têm um critério mais rígido dentro do licenciamento, ele precisa ter transparência em relação a quanto tempo esse processo vai levar. Aqui a gente está falando muitas vezes de projetos como empreendimentos grandes, empreendimentos imobiliários, mas outros também que beneficiam a sociedade. Então, quando você coloca mais transparência nesse processo, mais celeridade, você favorece também o país, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do país como um todo. Então, criar esse equilíbrio, né, isso que eu achei importante na fala da ministra Marina e diversos outros interlocutores do governo, é que eles transpareceram considerar a questão econômica no momento de buscar o equilíbrio para resguardar as regras ambientais e reduzir ao máximo o impacto, mas não deixar de lado, né? Existem muitos estados aí onde tem processos de licenciamento com mais de 10 anos, filas e filas, um volume gigantesco de processos. Também não é viável para o nosso país continuar com esse modelo. Obrigada, Luana e Mano, pelas análises aqui em tempo real.